Ei, Fabiola, tudo jóia? Ei, Felipe, bom dia, tudo jóia? Bom, gente, deixa eu apresentar aqui para vocês. Essa é a Fabiola, grande pesquisadora dos. Eu não sei, mudou já o nome, Fabiola? Eram os sapajos robustos, agora como é que eles chamam? Não, continua o Sapajos Robustos. Era Sebos, aí agora virou Sapajos. Ah, sim. Agora fala do que a gente está falando, né? Pois é, isso que eu ia falar, que são os macacos pregos, né? Os Aham. queridos macacos. Fala um pouquinho aí do seu trabalho, o que você está tentando descobrir. Bem, eu agora eu tô fazendo um doutorado, né? Só para o pessoal entender o históricozinho, então, e de onde eu te conheço, né, Felipe? Uhum. Eu fiz o mestrado na UFOP, eu sou bióloga, não sou física, tá, pessoal? Mas resolvi aí arriscar e entrar pelo mundo da simulação. E aí fiz o mestrado na UFOP, junto com o professor Everaldo e o Carlos Felipe, e resolvi dar continuidade ao objeto de trabalho que a gente estava na época do mestrado, agora no doutorado. Então, a gente está brincando aí de criar simulações para testar a dinâmica populacional de uma espécie de macaco, que é esse sapajos aí, esse nome interessante que a gente acabou de falar. E é esse é o grande desafio, né? Trabalhar com a biologia junto com a simulação, com a física, com a matemática. Estou sofrendo um pouquinho, mas está indo. Vamos ver. Espero que tenha sucesso. Ah, vai ter sucesso sim. Tá cada vez mais interessante o trabalho. Não, eu tô gostando, Fabiola. Bom, mas eu convidei a Fabíola hoje aqui, não só para apresentar o trabalho dela, que é muito interessante, mas para falar uma outra coisa, né? Porque há quanto tempo que a gente se conhece, Fabíola? Desde que você fez o mestrado? Quando foi? Foi 2013? Isso, 2013, é. 2013. 2012 ou 13, é por aí. E, e aí, tipo assim, a gente começou essa relação como orientado e orientador, né? E agora eu não sou Sim. mais seu orientador, né? Sou colaborador seu no nosso grupo de pesquisa. E além disso, a gente virou amigos, né? A ciência também cria amigos aí, laços de amizade. E o Com legal é certeza. que, assim, eu te considero uma amiga mesmo, assim, Fabiola, e uma pessoa que assim, eu vejo cada vez, né, vai passando o tempo, a gente tá mais sintonizado, assim, né? Não quantas vezes já liguei para você, assim, no momento que eu tava, né, me sentindo emocionalmente, assim, fragilizado, você foi lá, deu o maior suporte, assim. Isso vai criando um vínculo, assim, entre as pessoas, né? E a coisa vai ficando tão afinada, Fabiola, que eu vou fazer um desafio aqui para você hoje, ó. Eu vou pedir para você pensar no número e vou adivinhar que número é Ah, esse, para mostrar como que a gente está sintonizado. olha, quero ver, hein, Felipe, se você vai acertar mesmo. Tá. Então, olha só. Pensa um número de 0 a 30. Não, de 0 a 31, vai, para ficar mais difícil. Pensa um número aí de 0 a 31. Era 31, qualquer número? Tá, vou anotar para ninguém falar que eu tô roubando, hein? Isso, anota aí para depois você Tá. mostrar. Uhum. Beleza, pensei. Bom, Fabiola, como a gente está aí a uma certa distância, né, quilômetros de distância, tá aí na sua casa, estou aqui na minha, né, home office, e Uhum. eu vou precisar fazer umas perguntas para você para chegar nesse número aí, né, para ir sintonizando com esse número aí que você escolheu. Mas assim, para Tá, coisa andar, essas perguntas você só pode responder com sim ou não, tá ok? ok. Uhum. Ok? Para não me confundir aqui, tá? Bom, Fabiola, primeira pergunta que eu te faço. Esse número ele é maior do que o número 15? Não, Tá, chegou aqui. Uhum, não é maior que o número 15, ok. E ele é maior do que o número 7? não. Uhum.
Não é maior do que o número 7. Ah, agora tá chegando aqui. Só me diz uma coisa, assim, ele é maior do que o número 3? Ele é maior do que o número 3, sim. Aham. Ok. E me diz uma coisa. Ele é maior do que o número 5? Sim, É maior do que o número 6? sim. Chegou aqui, Fabiola, é o número 7. É o número 7. Isso Mostra aí o mesmo. papel. Deixa eu ver se é mesmo. Pera aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar. Número 7. Uhum. Ah, e você anotou aí as respostas? Ainda anotei as respostas ainda para não ter problema. Aham. Conta o truque, Felipe. Não Como é tem que é truque dessa nenhuma. sintonia aí? Fiquei curiosa. Tenho certeza que você, com esses anos aí de simulação, matou a charada, né? Por que as perguntas eram sim ou não? O que você acha? Porque é binário, a resposta binária? Resposta binária, exatamente, né? Que é o recurso que um programa de computador tem lá no final, é esse, binário, né? O computador tem a lógica digital binária. E aí o que a gente está fazendo, né? Eu estou procurando um número aí, né? Tinha 32 opções de números, né? Eu não adivinhei o número, descobri qual era o número, né? O que eu fui fazendo? A cada pergunta que eu fazia, eu dividia o intervalo possível para esse número em dois, né? Então a primeira pergunta que eu fiz fui lá no meio, eram 32 números possíveis, né? Então podia ser entre 0, qualquer número entre 0 e 15, ou entre 16 e 31. Tinha esses dois subintervalos possíveis, né? Eu perguntei para você, é maior do que 15? Aí você disse que não. Aí pronto, já dividiu pela metade as possibilidades, né? Tava entre 0 e 15. Aí eu fui de novo lá na metade. Perguntei, é maior do que 7? E aí você não se entregou, você podia dar uma risadinha, que aí eu já ia saber que era o 6. Sim. Aí você falou que. Eu perguntei se era maior que 7, você falou que não, né? Aí eu já reduziu para 8 números, né? Então começou com 32 números possíveis, reduziu para 16, agora já estamos em 8 números possíveis, né? Então vai sempre dividindo o intervalo na metade até chegar em duas opções, né? Chegou lá no final, eu perguntei, eu estava entre o 6 e o 7, eu perguntei, é maior do que 6? Aí você disse, sim. Aí eu falei, é o número 7, Sim, né? entendi. E, Ou e seja, né, é sim, não e a lógica das a divisões. lógica de divisões, dividir para conquistar. Quem falou isso? Não sei, foi algum imperador romano. Dividir e conquistar. Foi, não sei qual não. Fabíola, agradeço muito a sua participação aqui. E, Eu que agradeço pelo desafio e pela sintonia. e aí pode fazer desafio aí com seus sobrinhos, né? Eu precisei de Vou 5 fazer. perguntas, porque 32, né? 32 números possíveis, é 2 elevado a 5. Por isso que eu fiz 5 perguntas, né? Agora, Uhum. se você pedir para a pessoa pensar do número entre 1 e 1024, são 1024 possibilidades, que é 2 elevado a 10. Aí você vai precisar fazer 10 perguntas. E aí já impressiona mais. A pessoa vai poder escolher entre de 10 números, mais de 1000 números aí você acertar, olha, Aí vai impressionar, é vai verdade. Só que impressionar. precisa de um papelzinho assim para poder Isso. estar mentalizando, Faz né? igual eu fiz Coisa na aqui, ó. forma. Deixa eu mostrar minha cola aqui, ó. Eu criei aqui uma planilha no Instagram, a gente fica com rede social na cabeça, né? Uma planilha no Excel e aí fui pintando ela assim, dividindo os subintervalos em cores diferentes para conseguir enxergar. Boa. Vou fazer isso. Gostei muito, hein, pessoal? Acho que vocês deviam fazer isso também, testar em casa. Muito bom, Felipe. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Fabio.
Abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal, e aí? Gostaram do bate-papo com a Fabiola? Bacana, né? Legal aquela história lá. E tem tudo a ver com a aula de hoje, com o assunto que a gente vai ver hoje, que é a solução de equações que não tem solução analítica, mas que a gente pode usar métodos numéricos para solucioná-las, achar uma solução aproximada. Bom, então vamos lá. Bom, então, dando prosseguimento ao nosso curso de Física Computacional, né? Hoje nós vamos tentar buscar raízes de funções. Bom, qual que é a ideia por trás? Várias são as situações, isso é uma coisa muito recorrente, né, que a gente precisa resolver alguma equação, não é? Ciência, engenharia, inúmeras vezes a gente pode não perceber, mas o que a gente está procurando é isso, a gente quer achar qual o zero de uma função, né? E aí tem aqueles casos, tem os casos em que na hora que você plota o gráfico lá, você vê que não tem solução. Tem aqueles casos em que existe uma única solução para essa equação aqui, né? Solução única. Que pode ser desse jeito aqui, né? Em que a função toca num único ponto ali e a esquerda ela é positiva, a direita ela é negativa. Desculpa, ela é positiva tanto a esquerda quanto a direita daquele ponto, né? Ou poderia ser o contrário, poderia ser negativa tanto a esquerda quanto a direita daquele ponto, né? E tem esses casos aqui em que essa aqui seria uma solução, né? Um ponto, o valor de x para o qual aquela função se anula, né? Então ela tem uma raiz ali naquele ponto, para aquele valor de x. E você pode ter funções que têm várias soluções, o que também é muito comum, né? Bom, então, quando a equação é simples, a gente pode chegar a uma solução analítica. O que seria a solução analítica? O valor de x para o qual f de x é igual a zero. Mas tem aqueles casos em que chegamos a uma equação transcendente. O que seria uma equação transcendente, gente? Exemplo banal aqui, ó. Quem que nunca chegou nesse probleminha aqui, que teve que resolver em algum momento aí do curso, né? Que é o seguinte, imagina que você tem aí um bloco sobre uma superfície que quando ele desliza com atrito nessa superfície, né? E aí você está aplicando uma força que não é tão intensa assim, e se você puxar o fio na horizontal, né, puxar o fio aqui na horizontal, você não consegue tirar esse bloco do lugar porque o atrito estático é muito intenso. O coeficiente de atrito estático, como nesse caso aqui, ó, 0,6, ele é muito grande, né? E aí o que você tem que fazer? Você, aumentando o ângulo ali, para aplicação dessa força, né, essa força que vai puxar o bloco, você consegue ir aos poucos diminuindo a força normal, né? E até que chega uma certa inclinação ali da aplicação da força, que aquela força tem intensidade suficiente para arrastar o bloco, né? Bom, se aplicar na vertical, você não tem como acelerar ele para a direita, né? Na horizontal a gente viu que não dava por causa do atrito estático ser muito grande. Então tem algum valor ali intermediário a partir do qual você consegue tirar esse bloco do lugar, né? Por um simplesinho, né? Mas aí quando você equaciona isso daí, né? Você vai ter uma equação por eixo x, o eixo do movimento, né? O eixo paralelo ao bloco, que você vai querer, né? Então que F cosseno de θ seja maior do que a força de atrito estático que está se opondo ao movimento, né? Essa é uma equação. E a outra equação é aquela que iguala né, que garante que não tem aceleração vertical, que vai ser o quê? As forças que agem sobre o bloco, né, as componentes das forças verticais que agem sobre o bloco tem que dar zero, ou seja,
a força gravitacional que puxa ele para baixo e a força normal que a mesa faz sobre ele, mais a intensidade da componente vertical da força F, né? Isso daí tem que dar 0, né? Bom, quando você equaciona tudo isso daí, você chega nessa expressão aqui, ó, né? Puxa, mas eu estava justamente querendo achar o valor de θ para o qual, eu aplicando aquela força F, eu conseguisse colocar o bloco em movimento. E veja que o θ está aparecendo aqui e está aparecendo aqui também, né? Ou seja, eu não consigo isolar o θ aqui para achar o valor que é a solução dessa equação. Nós chegamos aí numa equação transcendente, né, daquela que dá para resolver analiticamente, né? Bom, mas aí na verdade a gente se depara com o seguinte, na verdade o que a gente quer achar é a raiz da seguinte equação não linear, né? Eu vi que f é igual a isso daqui, posso dizer que f menos isso daqui é igual a zero. Pronto. Então eu estou querendo achar a raiz dessa equação não linear aí. Mas será que ela tem de fato solução? Então qual que seria o primeiro passo que vocês tomariam aí para tentar achar a solução? Bom, eu ficaria morrendo de curiosidade para ver se ela tem solução plotando um gráfico, né? Então, aí, no caso ali, o ângulo θ, eu colocaria para variar de 0 a... Bom, poderia ser de 0 a 90, né? Então, vamos fazer esse gráfico aí? Vamos lá. Bom, então, começar graficando a função, né? Então, eu vou chamar de g de θ, aquela função, né, que eu quero achar a raiz dela, tá? E aqui eu fiz o código em Python, né, gente? Com essas condições, aqui a massa do bloco era 400 kg, o coeficiente de atrito estático 0,6, a intensidade da força está sendo aplicada 250 newtons, tá? Aqui está o códigozinho, né? Nessa parte aqui, ó, da linha 1 até a 8, o que eu estou fazendo? Estou definindo a função g de θ, né? Então, estou dando o nome para ela de g de θ. Okay? A gente já está acostumado com essa estrutura aí, nós tivemos uma aula só sobre funções, vocês fizeram lá uma atividade sobre funções, não foi? Então tá aqui, ó, coloquei os valores, né, esses daqui, mas acrescentei aqui a intensidade do G, que é tudo que aparece aqui nessa equação, né? Então pronto. Então y vai ser igual, e é o que está escrito naquela equação, né? Mi, que eu escrevi como mu aqui, tá vendo? Vezes m, vezes g, essa parte de cima aqui. E aqui o cosseno do θ, né? Θ foi definido, o θ é a minha variável, inclusive, né? G é uma função de θ, tá vendo? Para ficar bem claro, né? Então escrevo aí de uma forma clara para eu conseguir entender a minha função. E aquela história, né? Depois eu utilizo essa função simplesmente chamando o nome dessa função. E aqui, ó, os valores de x que eu escolhi, vamos ver como é que eu fiz aqui, ó. Eu fiz... isso daqui, gente, é o valor do pi que tem no NumPy, tá? np.pi, já que eu tinha importado o NumPy como np, né? E aqui eu criei um linspace, vou criar um array através do comando linspace do NumPy, né? Seria um linspace que iria, né, com valores de 0 até meio, 21 pontos, né? De 0 até 0,5. Ok. Só que eu estou multiplicando por π, então vai ser de 0 até π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, né? Muito bem, então vamos lá. E aqui o comando para plotar, gente, os comandos para plotar, né? Então, eu vou plotar x e z, né? Z são os valores calculados para g, com uma linha vermelha. E vou plotar uma linha horizontal aqui, ó, preta, pontilhada, só para eu ter aquela linha que me dá como se fosse o eixo X, né? Ou seja, para ver quando que a curva cruza o zero, né? Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Ficou aqui, ó. Esse é o gráfico, né? A curva do gráfico da função, g de θ. E aqui, aquela linha que eu pedi para plotar, seria o y igual a zero, né? Que me daria lá
justamente, ó, então descobri que nesse ponto tem solução, ó, tem solução porque cruza a linha do y igual a zero, né? Então é valor de θ próximo de 1,2 radianos, né? Alguma coisa ali. Então tem solução, né? Então a partir desse valor aqui eu conseguiria tirar o bloco do lugar. Muito bem. Então vamos continuar aqui, gente. Esse é um exemplo simples, né? Banal aí, de uma situação que a gente precisaria a gente precisaria se valer de algum método numérico para conseguir chegar na solução, né? Bom, existem dois tipos de métodos que a gente pode usar. Um é chamado método de confinamento, quer dizer, são os métodos do tipo método de confinamento, e tem os métodos do tipo métodos abertos, tá? Então vamos começar aqui vendo o que seria o método do confinamento. Então, é quando você consegue identificar o intervalo que inclui a solução. Então você sabe que o intervalo está aqui, desculpa, a sua solução, ela está dentro desse intervalo. Se a gente pegasse lá o exemplo anterior, bom, eu sei que entre 1 e 1,4 radianos eu tenho a solução. Né? A solução eu posso procurar nesse intervalo aí, e é isso que seria, então, fechar o intervalo, né? Usar o método de confinamento. E aí o que você faz? Você vai diminuindo esse intervalo aos poucos, né? Então você vai sempre verificando se a solução continua dentro daquele intervalo e vai diminuindo o tamanho do intervalo, né? Soa familiar isso daí? Foi justamente a brincadeira que eu fiz lá com a Fabíola, né? Então aquele método que eu usei com a Fabíola para adivinhar o número que ela estava pensando era um método de confinamento, tá? Qual que é a vantagem desse tipo de método? Que você encontra a solução, você vai chegar muito perto da solução com certeza, se der sorte você até encontra exatamente a solução, né? Porque você sabe que a solução está dentro daquele intervalo, né? Bom, e aí tem os métodos do tipo métodos abertos, né? Que você, tá vendo lá, tem uma solução, se o problema tem uma solução. Então você parte de uma primeira estimativa e o valor dessa tentativa inicial vai te levando aos próximos valores. E aí você vai se aproximando da solução, né? Eles são, em geral, os métodos abertos, eles são mais rápidos, eles convergem mais rapidamente. Quando convergem, porque pode acontecer de não convergir. Não é que o método não converge, é que para algumas equações, para algumas funções, ao invés de convergir para a solução, ele começa convergindo e depois se afasta da solução. Isso pode acontecer. Tá? Então, o método de confinamento é mais seguro, mas é mais lento. O aberto ele é mais eficiente, mas pode te levar para longe da solução também. Bom, nós vamos ver hoje o método da bisseção, que é um método do tipo método de confinamento, que tem esse nome, bisseção, porque você vai bisseccionando, igual eu fiz lá procurando o número que a Fabíola tinha escolhido, né? Eu vou dividindo o intervalo que eu estou procurando a solução, sempre dividindo por 2, né? Então vamos ver como é que seria o método da bisseção. Vamos olhar aqui. O método consiste de divisões sucessivas do intervalo até que ele se torne suficientemente pequeno. Não é um método rápido, entretanto, é o mais confiável, uma vez que sabemos que existe uma raiz no intervalo. Então ele nunca falha, né? Pode ser utilizado para equações não lineares, como era aquele caso, né? Então, como que seria a história aqui, né? Bom, olha que interessante. Aqui está a solução. Essa seria a solução exata. Você sabe que está entre os valores de x, a e b. Né? Sua solução exata está entre os valores a e b de x. Então, o que você faz? Você vai lá e
coloque que a sua solução aproximada é bem no meio desse intervalo aí. Esse XNS seria o X solução numérica, né? Não é a solução exata, mas é a solução numérica, tá? E como que você pode garantir que a solução está ali? Uma coisa é você poder olhar para o gráfico, e se você não puder olhar para o gráfico, né? Como você pode garantir que a solução está ali no meio? Bom, é o seguinte, se o gráfico cruza o eixo para ter uma solução, né? Situação ou é essa daqui, a solução está aqui, ou a sua função é desse tipo, crescente aqui, quando cruza o gráfico, né? E a solução estaria aqui. Bom, então a função ela muda de sinal. Por exemplo, nesse caso aqui, ela era positiva antes da solução e é negativa depois da solução. No outro ali, o contrário. Ela é negativa antes da solução e troca o sinal, fica positiva depois da solução, né? Então, se eu multiplicar o valor da função antes, né, o valor da função no ponto A e o valor da função no ponto B, né, um é positivo, outro é negativo. Se eu multiplicar um pelo outro, o resultado dá negativo se a solução estiver entre A e B. Se a solução não estiver entre A e B, então quer dizer que não está cruzando o eixo e a função não está trocando de sinal. E aí se eu multiplico f de A por f de B, daria sempre positivo, porque ou a função está negativa e continua e ainda é negativa, porque ainda não cruzou o eixo, nos pontos A e no ponto B, né? E aí produto de negativo com negativo dá positivo, ou o contrário. A função era positiva em A e continua positiva até chegar em B, ou seja, não cruzou o eixo, né? Então não trocou de sinal positivo por positivo, vai dar um produto positivo, um resultado positivo, né? Bom, então a ideia básica é verificar os valores de f de A e f de B. Se elas possuírem sinais contrários, yes, então existe pelo menos uma raiz no intervalo entre A e B. Essa é a forma de verificar que a raiz está ali no seu intervalo A e B. Gente, isso daí a gente vai usar isso recursivamente, né, para ir cercando a solução. Esse é o método da abscissão. Vamos esclarecer isso daí. Bom, opa, tem umas coisas sobrando aí, que não era para estar aparecendo ainda, mas tudo bem. Então é o seguinte, você tem lá uma função, né, que você quer achar a raiz dela. E você sabe que a raiz dela está para os valores de x entre A e B, algum valor de x entre A e B, porque você já verificou que f de A vezes f de B deu um valor negativo, ou seja, trocou de sinal, cruzou o eixo. Ok? Muito bem. E aí o que você faz? A sua primeira estimativa para solução vai ser, né, o x numericamente estimado, o primeiro, né, x numericamente estimado, vai ser justamente no centro do intervalo A e B, ou seja, A mais B dividido por 2, vai estar bem aqui no meinho, olha ele aqui, ó, bem aqui no meinho. Essa é a sua primeira estimativa, né? É a solução exata? Não é, mas poderia ser, né? Vai que você é sortudo. Mas não é, tudo bem, não é, mas chegou perto, tá jóia. Bom, o que eu faço agora? Próximo passo, né? Então, esse aqui era o meu intervalo original. Eu vou dividir esse intervalo por 2, ok? E para dividir, aí eu vou ficar com 2 intervalos? Não, eu tenho que dividir por 2 e escolher um dos 2 intervalos, uma das duas metades, para continuar a procurar a solução nessa metade, né? Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer o seguinte, né? Como eu estou vendo aqui, né, que a solução verdadeira, né, desculpa, a solução exata, verdadeira, ela está entre aquele x estimado e b, então meu intervalo para buscar agora vai ser esse daqui, né? Então pronto, o que eu faço? Eu digo que A agora é
o valor xns1, né? E aí meu intervalo vai ficar assim, ó. xns1 vai ser o começo do intervalo e o b continua sendo o final do intervalo. Por quê? Porque a solução está nesse intervalo, não está no intervalo de a até xns1. Ok? Como que eu sabia que estava direito? Olhar é uma coisa, né, professor? Mas como que eu saberia? Eu poderia calcular f de a vezes f de xns1. Se o resultado disso dá positivo, porque a função não trocou de sinal, e não vai trocar, né, nesse caso aqui, ó, negativo e negativo, né? Então, eu já sei que não está nesse intervalo, só pode estar no outro. Por isso que eu escolhi o outro intervalo. Então, A recebe esse valor, B continua com o valor dele. Ok? Joia. E aí, qual que vai ser a solução? Essa nova estimativa numérica aqui, ó, o centro desse intervalo, bem no meio do intervalo. A mais B sobre 2. Mesma coisa que eu tinha feito antes, né? Só que o que aconteceu? O A mudou de lugar, né? Muito bem. E agora o que eu faço? De novo, eu vou perguntar. Eu calculo f de A e f de xns2, f do x estimado aqui, né? E vejo f de A vezes f desse x estimado. Está dando resultado positivo? Não, está dando negativo. Oba, então já sei, a solução está nesse intervalo de A até xnb. Então o que eu vou fazer? xn2, desculpa. O que eu vou fazer? A continua como A e B vai ser o valor xn2 para o meu intervalo agora de busca ser esse daqui, ó. Ok? E aí, qual é a próxima estimativa que eu faço? Novamente, eu vou fazer a próxima estimativa igual a o centro do novo intervalo. Tá bem aqui. Olha como foi chegando perto da solução, né? Então, chutei aqui. Quer dizer, chutei não, né? Esse era o intervalo. Calculei essa solução. Dividi o intervalo por 2. A solução estimada veio para cá. Parece que se afastou, né? Mas aí, quando eu vejo que está aqui e aproximo, olha como ficou bem próximo, né? A terceira estimativa já está bem próximo da solução exata. E aí, é a questão. E o programa para quando? Quando que está bom? Quando que minha solução é suficientemente boa? Quando que eu digo que, ok, já estou suficientemente próximo da raiz do problema, né? Lá no caso da Fabiola era fácil, né? Os números eram discretos, né? Discretos quer dizer 1, 2, 3, 4, né? A gente não trabalhava com intervalo ali real, né? Eram só números inteiros. Aí é fácil. Mas e aqui? Qual que vai ser o nosso critério? Bom, vamos falar sobre isso já já. Então, como é que vai ficar o algoritmo do método da abscissão? É aquilo que a gente viu lá, visualmente, né? Então, primeira coisa, escolhe o primeiro intervalo, os pontos A e B entre os quais deve existir uma solução. Isso significa que f de A e f de B têm sinais diferentes, de forma que o produto f de A vezes f de B tem que dar negativo. Se der negativo, joia, seu programa pode continuar, né? E aí você calcula a primeira estimativa, que é o ponto médio entre A e B. xns1, né, o primeiro deles, A mais B sobre 2, igual a mais B sobre 2. Joia. E aí a gente determina se a solução exata está entre o x estimado ou entre o x estimado e B, na primeira metade ou na segunda metade do intervalo original, né? Então, o que a gente faz? A gente faz o teste. Se f de A vezes f de x estimado é menor que zero, ok, a solução exata está entre A e xns1. Se não, é porque essa é a condição que está acontecendo, né? E aí a solução exata está na outra metade, entre o x estimado e B. E aí a gente prossegue, né? Selecione o subintervalo que contém a solução exata, A até xns ou xns até B, como um novo intervalo AB, e volte, né? Então o novo intervalo AB passa a ser ou essa primeira metade ou a segunda metade.
E aí o que a gente faz? Repete os passos de 2 até 4, né? Até que uma tolerância especificada seja satisfeita, ou um determinado limite de erro seja atingido, né? O que quer dizer isso? Ou a gente escolhe uma tolerância para o valor da função calculado em XNS, desculpa, a gente escolhe uma tolerância para o valor do intervalo que está agora, né, o último valor de intervalo, fala assim, eu quero descobrir o x com uma precisão de 0,01. Então tá, então quando o seu intervalo de busca ficar menor do que 0,01, né, essa tolerância que você colocou, então seu programa, aquela vai ser a solução suficiente para ele, chega da resposta final. Ou então, um limite de erro, que seria o quê? Quanto que a função de x se aproxima da raiz, ou seja, quanto que ela se aproxima de zero, né, o valor da função calculada. No x estimado, o módulo dela tem que ser menor do que uma tolerância especificada. Ok? Bom, então a condição de parada, o método é repetido até que o intervalo seja menor que um valor de erro é pré-definido. Ok? Essa então aí é o algoritmo da absceção. Vimos eles visualmente e vimos também escrito, né? Bom, vamos fazer um exercício aí, gente? Olha só, determine a raiz da função f de x igual a x ao quadrado menos exponencial de menos x, usando o método da absceção, começando no intervalo a igual a 0 e b igual a 1. Então, realize as 5 primeiras iterações. Ok. Bom, vamos passar agora aqui pro Júpiter, né? Então aqui, gente, o que está aparecendo aí era... Deixa eu rodar aqui para vocês. Está aparecendo aqui, era só a geração do gráfico lá daquela função, lembra? Pronto. E agora vem o exercício aqui, ó. Exercício, determine a raiz da função f de x igual a x ao quadrado menos exponencial de menos x, usando o método da absceção, começando com a igual a 0, b igual a 1, e realize as 5 primeiras iterações. Bom, então, a gente tem sempre usado essas duas bibliotecas, né, o NumPy e o PyPlot. NumPy para fazer matemática fazer cálculos numéricos aí com arrays, né? E o PyPlot, que está dentro da Matplotlib, para plotar os gráficos, né? Quando a gente quiser. Bom, então tá, ó. Começamos daí. A igual a 0, b igual a 1. Ok? Bom, essa aqui é a função que eu quero achar a raiz, né? Então vamos definir essa função, gente. Então vamos lá. Def, né? O comando para definir função. Vamos chamar de f mesmo, né? F de x. Como que vai ser nossa f de x? É aquilo lá, ó. Vamos colocar assim aqui, y é igual a x ao quadrado. Então, quadrado, potência 2 asteriscos, né? Menos exponencial de menos x. Aí a gente viu, né, que precisa usar a biblioteca NumPy aí. Então, np.exp de exponencial de menos x. Pronto. E aí, return y, que é no y que está o resultado da conta ali, né? Pronto, criamos aí a função f de x bacaninha. E vamos agora fazer o quê? Vamos fazer o teste, né? Vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar de FA o valor da f calculada para o A. Vou chamar de
FB, o valor da F calculada em B. E aí eu vou fazer o seguinte, fazer o teste, né? Quanto que dá FA vezes FB? Vamos ver aqui. Deu negativo, o que que significa? Tá trocando de sinal. Eu nem olhei para o gráfico da função. Só de fazer isso daí eu já sei que tem pelo menos uma raiz entre A e B, ou seja, entre 0 e 1, né? Bom, feito isso, gente, mas aí a gente tem que fazer o seguinte, né? Porque se não tivesse, pensa, né, em quem tá usando ali. Se não tivesse dado certo, é porque não tem raiz ali dentro, né? Então vamos fazer disso daí a condição para que o programa possa ser usado, né? Então vamos fazer assim, ó. If f de A vezes f de B, né? Que eu chamei de FA e FB. For positivo, o que está acontecendo então? Não serve, né? Então a gente vai ter que colocar uma mensagem de erro nesse caso aí. Então vamos colocar aqui um print. Print. Nosso print vai ser assim, ó. Não, a solução não está no intervalo. Não há uma solução. Vamos colocar assim, ó. Não há solução no intervalo. Vamos usar aquilo que a gente aprendeu, ó. Aqui, ó. A, B, né? A, vírgula B. Pronto. Vou ter que colocar assim, bonitinho, para dizer que é intervalo fechado, né? Acho que vai ficar chique. Vamos ver. E pronto, né? Aí está o nosso if. Se não, a gente continua, né? Então vamos lá. Else a gente continua aqui. Quer dizer, se aquilo não for verdade, então a gente continua. O que a gente vai fazer agora? Nosso primeiro resultado, nossa primeira aproximação. x1. Desculpa. Vamos chamar de xn, né? O x numérico, a solução numérica, igual a solução numérica vai ser igual a mais b dividido por 2, né? Essa vai ser a nossa solução. Vamos chamar de... Deixa assim, né? Fazer igual no livro, igual estava lá na transparência, pronto. Então tá lá a nossa primeira aproximação numérica, né? E aí a gente tem que fazer o teste de novo, né? Ou seja, tem que calcular isso aqui de novo. Ctrl V. F de A igual a FA, F de B igual a FB. Fazer assim para ficar tudo dentro ali do nosso if, né? E aí o que a gente faz? Um outro if dentro do if, que a gente vai fazer o teste, né? Não é isso não, gente. Vamos colocar assim, ó. Fx igual a f de xn1. Não é isso? E aí é aquela história, né? Se o produto de FA por Fx... FA não. FA Fx for maior que zero, quer dizer que não tem solução aí. Não é isso?
E aí o que a gente faz? Se não tem solução aí, a solução está na outra metade, né? Então nosso intervalo para ser escolhido, o novo intervalo, não é de A até f de x. É f de xn, né? É de f de xn até b. Então tá jóia. Então, se é de f de xn até b, o A, o novo A será o xn. E o B continua como B. Não precisa escrever que o B continua como B, porque não vai mudar nada, né? Faz isso daí. E, se não for esse o caso, else... achei que ele já consertasse, que não conserta não. Else, aí é o outro caso, né? Então, else o intervalo vai de A até xn. Então, quer dizer, o fim do intervalo não é mais B. O fim do intervalo agora é xn, né? Então, seria o novo valor de B, o novo fim do intervalo, é o xn. Ok? Essa é a história. E aí, acabou nossos ifs, né? Ah, não, a gente só precisa saber quanto que vai estar. E aí, o que a gente faz agora? Agora a gente calcula o próximo xn. Desculpa. xn2 seria quanto? Está na metade desse novo intervalo aí, de que vai de A até B. A mais B sobre 2, não é isso? E aí, o que eu faço agora? Agora você vai lá e, de novo, né? Calcula f de A, f de xn, para poder fazer o teste e ver se está naquele novo intervalo. Então, f de A igual a f calculado no ponto A, fx é igual... Não, mas peraí. Pode parar. Pode parar. Parou tudo aí. Você vai ficar repetindo o código? Palhaçada é essa. Coloca o computador para fazer a conta para você. Você não aprendeu a fazer loop, né? Que é negócio que é repetindo. Lembra que a gente aprendeu a fazer o for? Ah, então vamos fazer o for. Vamos usar o for aí? Então, olha só. Em vez de ficar chamando de xn1, xn2, vamos chamar de xn, né? xn. Então, a gente sempre vai fazer esse procedimento aqui. Acha o meio do intervalo, calcula o valor da f no começo e na metade do intervalo, nessa solução aí, né? Temporária, desculpa, essa aproximação que você está fazendo aí, e aí faz o teste. Vê se está nesse intervalo ou se não está, né? Se tiver, beleza. Quer dizer, se não tiver, então o seu intervalo agora vai começar na metade do antigo intervalo. Se está nesse intervalo, né, quer dizer, esse produto aqui não deu positivo, deu negativo, então é essa outra opção aqui. Quer dizer, o seu intervalo agora ele termina na metade do intervalo anterior, né? Então, vamos trocar aqui. Tudo vai ser xn agora. O xn só vai mudando de valor. Então, não vou começar de novo aqui, ó, gente. Mesma coisa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um for aqui, ó. Então, o else, agora vem um for. Ele queria 5 repetições, então tá. A gente coloca aqui. E em range 5,
Então faz isso aqui, ó. Isso, vamos dar um tabzinho para todo mundo aqui. Tabzinho aqui. Tabzinho aqui, aqui também. Todo mundo ganha tab. Pronto. E aí pronto, né? E aí acabou. Ok? Beleza. Vamos ver se roda isso daí? Escrevi um monte de coisa como se fosse rodar, né? Então vamos lá. O que a gente vai chegar no final? Um valor de xn aí, né? Então, Ctrl Enter. Vamos lá, tem erros, sempre tem, né? Esse else aqui, ó, invalid syntax, claro. Pronto. Aqui também. Não reclamou de nada. Bom, o que a gente quer desse programa aí? A gente quer saber qual o valor que ele achou para a solução. E aí ver se esse valor é bom, né? Vamos ver qual o valor que ele achou para a solução? Vou criar mais uma célula aqui, né? E nessa célula eu quero saber, diga-me, por favor, qual o valor de xn que você encontrou aí? Pedi para ele dar um print, né? Printa para mim aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Solução. É xn, né? Onde f de x vale. Aí a gente calcula. Será que ele aceita? Isso eu já não sei, hein? Vamos ver aqui, ó. A gente chamava de fx, né? Pronto. Vale fx. Então vamos lá. Vamos ver se funciona. A solução aproximada é... muito bem. Por que não deu certo não, hein? Não é xn que a gente está chamando? É. Então tá joia. Tentar aqui, ó. Print xn. Tá. Xn fx 0,03 aproximadamente, né? 0,029. É boa essa solução? Bom, foi o que ele pediu, né? Vamos colocar mais aqui, ó. Vamos colocar 10 passos. Vamos rodar aqui. E vamos rodar aqui. Olha lá, tá vendo? Vai diminuindo, né? Se vocês quiserem ver como que vai evoluindo, dá pra gente fazer isso, né? Quanto que vai evoluindo, quanto que vai aproximando, né, da solução. Olha lá, vamos comparar aqui, ó. Com 5 passos, a gente chegou no seguinte valor, ó. A nossa solução era 0,718, 0,719, desculpa, com esse valor para f, né? Bom, se eu mudo aqui para 10 passos, vamos ver o que muda ali. 0,7041 e o erro já diminuiu ali para a terceira casa, né? Vamos colocar 20 passos. Vamos ver a solução. 0,741. Não, 7041. Vamos ver ali. Se muda alguma coisa.
0,7035, né? Mudou um pouco. E olha o valor da função. Ó, já está lá na sétima casa decimal, né? Então, se a gente tivesse escolhido uma tolerância aí na quinta casa decimal, antes de chegar ali no 20, né, 20 passos, a gente já teria chegado aí numa solução, ok? Bom, deu para pegar aí o espírito do método da obsessão, gente? Bom, já vou passar então um desafio para vocês, né? Fiquem atentos aí. Mas antes vamos fazer o programa dar errado. Vamos ver aqui se a gente tivesse escolhido, ó. A gente viu lá a solução, né? 0,734. Vamos ver se a gente tivesse então escolhido um B menor do que isso daí, né? O B, então o A é no 0, o B no 0,5, por exemplo. Vamos ver o que dava. Não há solução no intervalo AB. É engraçado, por que ele não está imprimindo? Será que tem que ser assim, ó? Às vezes isso acontece. Não é isso não. Bom, enfim. Opa, também faltou aqui, né? Tá com erro. Não, realmente não quis imprimir daquele jeito, né? Intervalo. Ah, que tinha que colocar uma coisa aqui antes. Era o F de format. Quer ver? Agora sim, não há solução no intervalo 0,5. A mesma coisa aqui, ó. Se a gente puser o F de format aqui, a gente vai. Pronto, a solução aproximada é tanto onde F. Beleza, maravilha. Maravilha. Então pronto, gente. Temos aí a aplicação do método da obsessão. Ok? Que vai ser o desafio? Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá que eu vou colocar o desafio para vocês. Tá bom, vou dizer o desafio. O desafio é o seguinte. Vocês vão criar uma função, né? E a função que vocês vão criar, ela vai ter que ter como argumentos o valor de A, o valor de B, qual o máximo número de vezes que você quer que repita a aplicação do método da obsessão, né? Ou seja, quantas vezes ele vai ser repetido, e a tolerância que você quer, né? E aí o programa vai parar ou quando atingir a tolerância ou quando atingir o número máximo de repetições que você pediu lá, ok? Bom, é isso aí, gente.